Filipe Luís e Carlos Melo Alves antecipam a hipótese de José Sócrates ser expulso do próprio julgamento e veem nisso mais uma estratégia para alimentar o espetáculo e travar o processo. Pedro Santana Lopes faz uma meia-culpa, colocando-se ao lado do Chega. Eduardo Barroso diz que a medicina precisa de elites e lamenta que os bastonários tenham mais interesse em construir carreiras políticas do que em defender as carreiras médicas e o SNS. São os comentadores com Nuno Ramos de Almeida, Paula Cardoso e Pedro Tadeu que analisam ainda o estranho caso do combate à violência obstétrica pelo governo. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais um. Quem é que tossiu? Quem é que espirrou? Quem é que está doentinho? Oh, Nuno, as melhoras. Mas Ai, o SNS. Ai, o SNS. Estava então eu a querer dizer que um dos temas da semana, e que vamos discutir aqui assim nesta edição dos comentadores, foi o julgamento de José Sócrates. Para além das opiniões dele, houve dezenas de opiniões em comentários e em artigos de jornais sobre o que se está a passar em tribunal. Escolhemos um diálogo entre Filipe Luís e Carlos Melo Alves, na RTP, para depois iniciarmos nós a nossa conversa. Vamos ouvir. No caso dessa situação muito extrema acontecesse de o retirar da sala, isso só pode acontecer caso a caso, ou seja, não o retirava do julgamento. No dia seguinte, na próxima sessão, ele estaria lá, certo? Podia o tribunal entender que seria para o julgamento todo. Ou pode entender que vamos tentar retirá-lo só hoje daquele Deus, enfim, está com a cabeça quente. Exatamente. Imagine que o comportamento era de tal forma gravíssimo que não havia outra alternativa, sai daqui e não entra mais na sala. Podia acontecer isso. Portanto, depende. Eu acho que José Sócrates tem também essa noção. Mas a própria juíza também terá. Arriscar seguramente tem. Isso se vir contra ele, não é? Seguramente tem. E, portanto, aqui estão duas forças a tentar ver qual é que vence. Porque se porventura o tribunal optar por essa saída, ou seja, retirar-lhe a palavra ao engenheiro José Sócrates e o retirar da sala, isso é uma consequência gravíssima para um arguido se poder defender. Portanto, ele podia sempre alegar, era o que faltava, já não tenho tido direito de defender e agora em audiência de julgamento não me deixam defender. Cortaram uma palavra. E, portanto, o tribunal está a ir até aos limites. Sendo que eu acho que esta indignação de José Sócrates, a indignação permanente, há uma parte genuína, de verdadeira indignação, mas há muito de encenação também nesta indignação. E muito de encenação para, lá está, como eu dizia anteriormente, para o espetáculo e para o julgamento de espetáculo. Pois, e não é. E também a juíza também tem que ter noção disso. Não é? Aquilo que um arguido normalmente faz para se defender não é isto. Pois, é precisamente ao contrário. É um arguido fora da caixa. Isso também não são coisas raras, mas normalmente o arguido aquilo que faz é defender-se internamente, ou seja, atacar tudo aquilo que tem que ver com a prova. Ou que a prova é nula, ou que a prova não vale, ou que os factos não são desta maneira, ou que os factos não se praticaram assim. Tudo isso tem que ver com um ataque processual a toda a prova, ao processo no seu interior. Sim. Mas aquilo que o engenheiro José Sócrates está a fazer é um ataque às instituições. Então vamos começar pela Paula. Isto é um ataque às instituições, o que o José Sócrates está a fazer? É um ataque, sem dúvida. Agora, se estivermos a analisar as instituições que ele ataca, eu diria que as próprias têm dado muitos tiros nos pés desde que o processo começou e não é, enfim, infelizmente não é um exclusivo deste processo. E reconhecendo que estamos diante de um julgamento de espetáculo, e é sem dúvida um péssimo espetáculo, é um espetáculo para o qual o sistema judicial muito tem contribuído. Não é? Importa lembrar que a enormidade das acusações, enormidade em quantidade e gravidade, foi encolhendo ao longo dos mais de 10 anos que passaram desde que José Sócrates foi detido e preso preventivamente durante 9 meses. Não é? Porque a detenção aconteceu em 2014, estamos em 2025 e vemos desde o início escutas escarrapachadas nos jornais. Tivemos, inclusivamente, a determinada altura, o juiz Ivo Rosa a declarar-se como um saloio de maçã, que não tem dinheiro em nome de amigos, enfim. Todo um espetáculo no qual se juntaram, inclusivamente... Não foi o Ivo Rosa, foi o
Carlos Alexandre. Carlos Obrigado, Alexandre. Carlos Carlos Alexandre. Alexandre. Carlos Alexandre, pelo contrário, exatamente. O Ivo Gozi depois aparece num outro contexto. Obrigada. Mas, mais recentemente, aquelas declarações do Amadeu Guerra, não é? Do Procurador-Geral da República, que disse em entrevista ao gerador que o José Sócrates tem todo o direito de provar a sua inocência. E isto parte de um pressuposto, ou pelo menos a leitura que se pode ter subjacente a esta afirmação, é de culpabilidade de José Sócrates. Portanto, está a muito a ser condenado na praça pública, só que aqui a questão é que, por mais cabais que sejam as sentenças apresentadas nos mídia, a partir de julgamentos de caráter, de apreciação da moralidade do arguido, nada disso faz prova em tribunal. E eu junto-me a estas apreciações que nós vamos fazendo a partir daquilo que é publicado, e eu própria tenho uma série de ideias sobre a culpa de José Sócrates, mas não me cabe a mim fazer esse julgamento, cabe sim a justiça provar a culpa, e era sobre isso que eu gostaria que este e outros casos fossem, e não sobre a tal horda de comentários que tu referias no início, e até com estas teatralidades dos próprios jornalistas, que também vimos isso acontecer ao longo desta semana. Portanto, jornalistas que se indignam com as declarações do José Sócrates, ou um jornalista que depois acaba por fazer daquilo um motivo para ele próprio se tornar a notícia. E acho que isso tudo, enfim, não abona em nada a favor não só do processo, mas e depois também da própria comunicação social. E depois esta ideia também, que eu acho que é relevante, porque eu própria tive de fazer aqui, tentar mergulhar sobre este processo e aquilo que foi sendo publicado, até para ter uma ideia do que é que está aqui em causa, o que é que de facto está a ir a tribunal, tendo em conta a quantidade de crimes que caíram no meio de todas estas acusações. Mas eu fico sempre nesta perplexidade da quantidade de páginas, dos volumes que estão aqui presentes e da dificuldade, com tanta página, com tanta escrita sobre o assunto, de provar seja o que for. Isto é uma coisa que eu acho que, de facto, devia nos causar alguma perplexidade. E depois, acho, enfim, só para terminar, acho mesmo que esta questão de estar mais uma vez a demonstrar que a justiça, ela própria não tem mão na justiça, é que deveria ser o centro desta nossa discussão. Independentemente disso, acho inadmissível que o tom que esteja a ser utilizado por José Sócrates em tribunal não tenha uma consequência. Portanto, eu não sei o que é que será mais grave do que isto que está a acontecer. Portanto, no comentário que nós ouvimos dizer é que seria uma consequência gravíssima e teria de ser numa circunstância extrema. Que circunstância extrema é essa? É uma agressão física? Nuno. Sobre o quê? O José Sócrates devia ser proibido de falar em tribunal? É a consequência... Só faltava, não é? Sim. Só faltava. Mas acho que isso seria extraordinariamente grave, porque, na realidade, José Sócrates, independentemente de ser culpado ou não culpado, tem um processo que é muito estranho, não é? Isto é, alguém que é preso quando está a regressar ao país com perigo de fuga, não é? Não está a fugir, está a regressar. Passa um conjunto de 9 meses, não sei quantos meses exatamente, em prisão preventiva. Portanto, o Ministério Público prende para investigar. E depois há toda a condenação que é feita nos jornais e na comunicação social. Isto é, a comunicação social por fugas seletivas do processo que foram divulgados pela comunicação social. Todos nós temos uma impressão de que ele é culpado. Mas agora cabe à justiça provar por provas que ele é culpado. Nós, no nosso ordenamento jurídico, não temos o crime de enriquecimento ilícito. Não é possível pegar, que é no fundo a grande questão que se coloca, é José Sócrates tinha um nível de vida que não era correspondente àquilo que tinha de património, àquilo que tinha de riqueza, àquilo que tinha de ordenado. Nós não temos esse crime, já se tentou várias vezes colocá-lo, porque é uma forma mais fácil de poder perceber se há ou não corrupção, mas sempre bateu do ponto de vista da constitucionalidade na questão da presunção de inocência. E, portanto, nós temos aqui a necessidade do Ministério Público provar que aquilo que são acusações são verdadeiras. E isso é muito complicado. É muito complicado e esta quantidade de acusações que o Ministério Público faz não facilita.
nós estamos numa situação em que, tendo o Ministério Público a conclusão que José Sócrates é culpado, atirou à parede todos os negócios e tudo o que se passou no período da sua governação. E algumas coisas, do meu ponto de vista, não se sustentam. Isto é, por exemplo, vou dar 2 exemplos. A OPA da PT. Aquilo que se conhece é que o Estado tinha ordem de se abster. Portanto, a ideia de que Sócrates conspirou para que a OPA da PT pela SONAI não se fizesse não é sustentável. Não é sustentável, não tem dados para isso. Ou a questão da parque escolar e a ligação à Lena Construções. A questão da parque escolar, a ligação à Lena Construções, o que se vai verificar é que a Lena Construções não é das empresas mais favorecidas na parque escolar e que há governos anteriores e até posteriores que fazem mais negócios com a Lena Construções. Portanto, quer dizer, aqui estou a dizer que há uma enorme dificuldade nestes casos em conseguir provar aquilo que é exigível. E aquilo que é exigível é provar que houve dinheiro que chegou a José Sócrates e em troca de quê que foi dado esse dinheiro. E esse é um problema desses julgamentos com muitos, enfim, com 10 mil páginas e com centenas de acusações. E, portanto, vamos ver isto dirimido o tempo todo e eu temo que, das duas, uma, ou não se consiga provar e fique para a opinião pública a ideia de que há um culpado, mas não se provou, o que é grave, tem que se perceber no julgamento se ele é culpado ou se ele é inocente, ou o segundo aspecto, que me parece também igualmente grave, é que ele seja condenado, apesar de não ser provado. E o que me parecia grave da mesma maneira, porque isso abriria um precedente de haver uma justiça que prova, isto é, condena sem provar. E, portanto, isto é um processo altamente complexo, que tem incidência na questão democrática, porque há uma percepção pública que os poderosos roubam e que nunca são condenados, mas tem também incidência na questão da lei. Isto é preciso haver um processo que, de uma forma clara, prove se há um culpado ou se há um inocente. E a parte dos jornalistas, finalmente, acho absolutamente ridícula. Isto é, eu sou do tempo, eu fui despedido da TVI porque pertencia à equipa de investigação do jornal que investigava José Sócrates. Fui despedido da TVI, não me foi renovado o contrato, era o único que estava sem contrato, sem termo, e portanto fui despedido. Mas nessa altura era complicado investigar José Sócrates. Estes jornalistas que fazem este número, é muito fácil dar pontapés a quem está no chão. Isto é, os jornalistas têm que aceitar que possam ser criticados como possa ser criticada a justiça. Não tem que dizer, você vai criticar os jornalistas, não lhe damos o microfone. Se for para criticar o Ministério Público ou fazer outras palhaçadas, damos-lhe o microfone. Não é assim. O jornalista está a perguntar uma opinião da pessoa, a pessoa dá a opinião que tem, seja agradável ou desagradável, seja verdade ou seja mentira. Depois o jornalista tem a necessidade de corrigir essa opinião se ela for errada. Tem a necessidade de lhe dar contexto. Mas este número não me pareceu muito bom para a classe jornalística. Sim, até porque, como tu disseste, houve uma altura em que só a TVI e Correio da Manhã, quando o José Sócrates era realmente poderoso, é que investigavam o que ele andava a fazer com o seu dinheiro, e até foram muito criticados alguns jornalistas desses dois órgãos de comunicação social por o fazerem, não é? E nessa altura era preciso coragem porque ele tinha, de facto, influência e poder. Hoje em dia não é bem assim. Mas eu queria agarrar noutro ângulo que eu acho que há nesta discussão pública, não estou a dizer na que estamos aqui a ter, mas em geral, uma certa mistura, ou uma demasiada mistura, entre aquilo que é o debate que deve haver e que tem que haver na opinião pública, entre comentadores, entre as pessoas, entre jornalistas, entre as pessoas que se interessam por este assunto, sobre aquilo que se passa em tribunal, sobre o que José Sócrates diz, sobre o que diz a acusação. Tudo isso acho que é normal e pode haver posições mais extremadas, mais razoáveis, outras mais simpáticas, outras mais inteligentes, outras mais estúpidas. É a vida, é normal. Isso misturar-se, e esse é que é o meu receio, misturar-se com aquilo que o Tribunal está a fazer, ou seja, este impacto público que este processo tem, influenciar o próprio andamento do processo e a própria apreciação que os juízes
farão do que está a acontecer em tribunal e influenciar depois a própria elaboração das sentenças que vierem a ser produzidas, isso sim preocupa-me, porque, digamos, o que é mais importante aqui é assegurar que haja realmente um julgamento justo, porque é a única forma de garantir que, de facto, a democracia está segura e está, quando envolve um político que foi tão poderoso como José Sócrates foi, a justiça conseguir seguir os procedimentos previstos na lei, completamente fora de influência da pressão política ou mediática, e, digamos, conferir by the book tudo aquilo que é preciso conferir até chegar a uma sentença, independentemente depois da sentença ser discutível. Todas as sentenças serão sempre discutíveis. Faz parte, aliás, da vida humana perceber-se que os tribunais podem errar em todas as circunstâncias. O que é importante saber é se, até chegar a essa sentença, os procedimentos que foram seguidos permitiram que ambas as partes fossem ouvidas, ou as várias partes foram ouvidas, e que todos tiveram a oportunidade para apresentar as provas e contra-argumentar durante o julgamento aquilo que era possível contra-argumentar, e que todos tiveram acesso a todos os dados a tempo e horas para poderem fazer essa contra-argumentação. E parece-me, portanto, estranho que haja digamos, uma espécie de indignação perante aquilo que José Sócrates está a fazer no tribunal, porque, independentemente de ser má tática ou boa tática para ele, o que ele está a fazer em tribunal é defender-se da forma como entende. E isso deve ser permitido. Não vejo, ao contrário do que diz o Carlos Melo Alves, e eu tenho alguma experiência em ir a tribunais, porque tive muitos processos como diretor de um jornal e tive que estar presente em tribunais. Houve alturas em que estive nitidamente em conflito com o juiz que estava a gerir, e umas vezes ele mandou-me calar, outras vezes eu indignei-me, e vi acontecer isso também, até às vezes, por vezes, quando tinha que assistir, porque estava na lista de espera, a julgamento de outras pessoas, não me pareceu assim tão invulgar como isso, haver conflitos entre juízes, e como, aliás, há entre juízes e próprio Ministério Público, como, aliás, também o Ministério Público, frequentemente em tribunal, trata as pessoas que estão a ser julgadas de uma forma muito, muito discutível. Portanto, o que me parece importante é assegurar que o julgamento decorra com a maior normalidade possível, com todos os procedimentos, para garantir que a sentença final, seja ela condenatória, seja ela aliás, são tantos crimes que estão em cima da mesa, são 60 e 70 e são 21 arguídos. Isto é preciso também não esquecer que não é só Sócrates está a ser julgado, que certamente alguns crimes irão ser sentenciados como não tendo acontecido, e outros, se calhar, vão ser sentenciados como realmente terem acontecido. Portanto, há aqui esta ideia de que é tudo preto e branco, ou é inocente ou é culpado, é também algo venenoso. Mas parece-me também importante, do ponto de vista da comunicação social, que era importante perceberem que, do ponto de vista do impacto na sociedade, julgo que era importante dar a perceber que aquilo que se está a passar em tribunal é uma forma de o processo ser justo, independentemente daquilo que José Sócrates diz sobre as manipulações que o processo teve. Ou algumas coisas irão ser julgadas, outras irão ser apreciadas até já fora de Portugal, no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e, portanto, tudo isso, digamos, essa argumentação e contra-argumentação deve seguir o seu caminho e não deve ser interrompida, como parece que algumas pessoas querem fazer. É a minha opinião sobre isto. Mas alguém quer dizer alguma coisa? Eu só quero dizer que um processo ser justo tem que... Olha, tu estás com o som péssimo. O meu som está péssimo? Ou sou eu? Eu acho que és tu. Não, Ok, porque eu não estava a ouvir, Pedro. Estava com imensos cortes. Acho que és que tu é de ti. Eu estava a ouvir o Pedro muito bem. É meu. Okay. Tu estás, aliás, com sinal... Então é meu. Okay. Estás com sinal de internet com menos força, porque mesmo na imagem. Muito bem, mas estavas a dizer, Nuno? Então... Não, eu estava a dizer que um processo ser justo não tem um resultado pré-definido. Isto é, tem um resultado que as provas
como as provas acontecerem e forem demonstradas em tribunal. Portanto, esta ideia de que um processo só é justo quando tem um resultado pré-definido, não é? É em si mesmo um erro, não é? Nós, neste momento, durante este processo, tem que ser provado se Sócrates é culpado ou se Sócrates é inocente. É isso que resulta do processo e a justiça tem que ter essa capacidade. E resistir à pressão exterior ao tribunal, portanto, e avaliar as provas em função daquilo que o próprio tribunal conseguiu apurar, e não do que os jornais ou os políticos andam a dizer. Bom, passemos então a outro assunto que também tem ocupado algum espaço mediático, que é a questão das colocações de crianças em creches. Vamos ouvir Pedro Santana Lopes dizer algumas coisas sobre o assunto. Isso. Como é que é possível os estrangeiros, como estão cá, muitos ainda não têm emprego, alguns não têm emprego, têm de facto preferência na colocação dos filhos no pré-escolar? Olha, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo diretamente, nem me estava a lembrar, coitado. Mas quando diz que tem preferência, porquê é que diz isso? Porque tem, está na lei. A lei diz que as crianças imigrantes não têm... se lembra do Chega a querer acabar nos Açores com essa preferência. E, portanto, o que é que acontece? Quem tem emprego, está a ver, não tem essa preferência na colocação no pré-escolar. E, portanto, os filhos ficam de fora. Eu, na Figueira, tenho várias pessoas aflitas. Hoje, um funcionário que trabalha no meu gabinete foi muito desagradável até como pessoa, como a dirigente lá da Câmara, a dizer tem que me resolver isto aos gritos de cabeça perdida, porque a mulher... Pedro Santana Lopes, mas esclareça-me aqui tem um ponto. preferência. Mas qual é a lei que diz que uma criança imigrante tem preferência? Não sei o número da lei, não lhe posso dizer. Agora, que tem. Mas a nacionalidade não pode ser critério para entrar no... Não é nacionalidade, é desempregados. Desempregados. Os filhos de pais desempregados. Muito bem, mas a questão que estávamos aqui a avaliar era esta questão que tinha a ver com crianças imigrantes. Porque há muitos estrangeiros que chegaram a Portugal e ainda não têm emprego e, portanto, a grande maioria desses lugares são ocupados por filhos de cidadãos estrangeiros. E isso está a revoltar as pessoas e aumentar, se calhar, os tais sentimentos xenófobos ou racistas, não digo, mas contra estrangeiros, que é uma coisa que em Portugal nunca houve e que eu sou radicalmente contra. Portanto, já ficou esclarecido. Essa preferência das crianças imigrantes tem a ver com os pais em situação de desemprego. E há quem diga assim, e eu que na altura, isso acho que foi consigo, critiquei essa posição do Chega nos Açores, e aqui há semanas disse, olha, eu faço meia culpa, porque eu estou a perceber, também temos muita facilidade em bomba no Chega. E o Chega, se calhar, tem razão nisto. Há qualquer coisa a rever. Não estou a dizer lá dizer os nomes das crianças, não. Bem, querem saber qual é a lei que ele não conseguiu citar? Eu digo aqui que eu fui buscá-la. Mas já, deixem-me dizer uma coisa. Isto das creches gratuitas só existe desde... Olha, não tenho aqui a imagem. Mas só existe desde 2022, graças ao governo da Geringonça. Não sei se lembram, porque... Aliás, graças à proposta do PCP, vou ser mais concreto. Porque antes não existiam. E os critérios, já está aqui a imagem. E os critérios que a portaria 198 de 2022 define são, primeiro, a situação socioeconómica da família. E aqui pode haver desempregado ou não, ou seja, tem a ver com os rendimentos e a situação socioeconómica da família, dão preferência, de facto, a que a criança possa ser colocada numa determinada creche até o limite de vagas que essa creche tenha e, portanto, podendo, dessa forma, haver crianças que não ficam com colocação garantida. Mas depois a lista, por ordem, portanto, as prioridades são a que vem primeiro. A preferência em relação a lista das prioridades existentes são 10 e são estas: crianças que frequentaram a creche no ano anterior, é a primeira prioridade; crianças com deficiência ou incapacidade; crianças filhos de mães e pais de estudantes menores ou beneficiários da assistência pessoal no âmbito do apoio à vida independente; crianças com irmãos que comprovadamente pertençam ao mesmo agregado familiar; crianças beneficiárias de prestação social; crianças beneficiárias de prestação social para a infância com abono de família cujos encarregados de educação desenvolvam atividade profissional comprovadamente na área de influência e de resposta social, portanto, empregados; crianças em agregados monoparentais ou famílias numerosas,
cujos encarregados de educação residam naquela área, crianças cujos encarregados de educação residam na área de influência de resposta social, crianças com encarregados monoparentais ou famílias numerosas cujos encarregados de educação desenvolvam atividade profissional comprovadamente na área de influência da resposta social e, finalmente, crianças cujos encarregados de educação desenvolvam a atividade profissional comprovadamente na área de influência de resposta social. E, portanto, a argumentação que é aqui apresentada cai pela base, porque ninguém fala em desempregados. Pode haver situações de apoio social em que há alguém desempregado nesta área. Mas esse é um fator, para além de outros, que são avaliados e nem sequer é o fator essencial. Depois tenho aqui também um artigo da DECO deste ano, onde isto é explicado de uma forma mais simples, digamos assim, de linguagem mais para o cidadão comum, onde se confirma aquilo que estou a dizer. A primeira prioridade é a avaliação social e económica do agregado familiar e depois vêm as outras que eu listei anteriormente. E, portanto, há aqui, mais uma vez, parece-me, a tentativa de uma ficção para criar um problema mais ou menos não existente. Há um problema existente, que é a falta de creches. Esse sim, que é o verdadeiro problema que está em cima da mesa e que, infelizmente, desde 2022, em que isto foi aprovado e avançou, o número de creches disponíveis não corresponde à procura, até porque parece-me que há uma paralisia do Estado em relação a isto, que está à espera que as IPES e o setor privado venha resolver o assunto com protocolos com o Estado e as coisas acabam por não avançar. Note-se já agora que o Estado dá, por cada criança, cerca de 450 euros por ano. Portanto, não é também nada de deitar fora quando contrata uma IPES ou quando contrata uma entidade privada para assegurar estas vagas. E, portanto, há aqui um investimento do Estado significativo e convinha, digamos, não começar a baralhar as coisas para não prejudicar as crianças que pretendem ou precisam de creches para passarem o ano letivo. Paula, faz favor de dizer. Olha, obrigada por teres partilhado esta portaria, não é? Porque, antes de mais, eu não gosto de estar aqui tipo, a apontar os dedos à comunicação social, mas infelizmente nos últimos dias e nos últimos tempos temos tido muitos casos em que os jornalistas que conduzem estes espaços de opinião não estão preparados o suficiente para contraditar aquilo que está a ser dito, e foi claramente isto que aconteceu aqui também. Eu sei que há uma velocidade, não é, na forma como a informação circula, que muitas vezes depois acaba por impedir que isso aconteça, e estamos sempre todos também muito afogados e sobrecarregados de dados, mas nós não estamos a falar de um caso que tinha acabado de surgir, portanto já estávamos a discutir isto há alguns dias, e acho que há uma responsabilidade do jornalista que não pode ser atirada nestes termos para o comentador dizer o que bem entende, e competia aqui desconstruir, com a devida urbanidade, como é óbvio, uma percepção que foi construída para que se pense mais uma vez que os problemas do país se devem aos imigrantes. E basta uma rápida pesquisa, justamente para nós percebermos que a dificuldade no acesso à creche pública e ao ensino pré-escolar é muito anterior a esta subida da imigração. Basta também uma pesquisa para se chegar à portaria que tu acabaste por trazer aqui, ao despacho normativo que estabelecem as regras de acesso e citá-las. Mas eu ainda vou trazer, para além disso, umas declarações da Ministra do Trabalho, Solidariedade e da Segurança Social, portanto, a Maria do Rosário Palma Ramalho, que no ano passado ainda falou exatamente sobre este caso a partir justamente da tal contestação do Chega, não é? E o que ela diz é justamente isto. Criou-se um bocadinho a ideia de que os critérios que favoreciam os pais desempregados ou as crianças de filhos de pais desempregados, que existe esse critério, mas isso não é verdade. E diz ainda mais que os critérios tendem, obviamente, a analisar circunstâncias objetivas. E esta circunstância ou este critério que se fala sobre os rendimentos do agregado familiar acaba por criar esta distorção do que de facto está na lei. E ainda dá o exemplo, portanto, a ministra dá um exemplo muito concreto de um caso em que nós podemos ter, por exemplo, um pai que está desempregado e que recebe do fundo de desemprego mais do que um pai que está empregado
e que, nesse caso, até recebe o salário mínimo. E o que ela diz é que, como isto considera o agregado familiar, neste caso em concreto, até existe uma preferência pela criança dos filhos dos pais empregados. Portanto, que isto não tem qualquer tipo de sustentação. E o que falta aqui, mais uma vez, é que estas discussões tragam uma série de factos, tragam elementos que permitam esclarecer aquela que é a opinião pública. E termino também acrescentando aqui um dado que tem que ver também com a presença, com aquela que é a expressão dos alunos no pré-escolar e no primeiro ciclo de mãe estrangeira. Portanto, está na ordem dos 11,3%. Portanto, não vai além disso. Portanto, é de facto aqui criar mais uma vez uma narrativa, criar percepções desta ameaça de uma invasão de Portugal neste caso, por crianças estrangeiras, não é? E pelas suas famílias. Há aqui também, Nuno, parece-me um outro tipo de ataque que o Chega costuma fazer, que é o combate à subsídio-dependência, que é todas as pessoas que recebem um subsídio são más pessoas. Basicamente é isto. Parece-me que isto enquadra-se um bocadinho nesse tipo de política, não achas, Nuno? Eu acho que as pessoas são presas por ter cão e presas por não ter. Isto é, fazem um conjunto da população, dão-lhes salários baixíssimos. E depois acham que as pessoas têm culpa desses salários baixíssimos, porque na lei, justamente, está considerada a situação social das pessoas do ponto de vista dos apoios públicos. É normal que quem tenha salários muito baixos tenha prioridade no acesso às creches, que são poucas, em relação a quem tem salários muito altos. E, portanto, o problema aqui resolve-se de duas maneiras, aumentando o número de creches e aumentando os salários. E isso é aquilo que se devia resolver, porque aquilo que vocês estavam a dizer é, no primeiro e segundo escalão do abono de família, as pessoas têm direito a uma, digamos, é um fator importante na colocação das creches. O que é que acontece? As creches são muito poucas e o investimento que se prevê ainda é menor. E se calhar, em vez de estarmos a aumentar os gastos militares para 5%, com muito menos dinheiro que isso, teríamos uma rede de creches que funcionasse para toda a gente. Porque, aliás, o problema demográfico português tem a ver com isso. Nós temos baixos salários, não temos creches, não temos condições para que as pessoas tenham crianças, temos governos que legislam a alteração dos horários de modo que as pessoas não tenham vida familiar. E depois queixamos-nos que é necessário mão de obra estrangeira porque não há mão de obra portuguesa. Quer dizer, na realidade, tudo o que é a política governamental faz com que haja uma dificuldade enorme em as pessoas terem crianças nesta sociedade. E educar em crianças é tudo extraordinariamente caro, é tudo extraordinariamente difícil. E o Chega joga com essa situação para voltar as pessoas contra os imigrantes, quando na realidade não é de imigrantes que trata. Esse critério é um critério de riqueza. São um critério, eu para ver aqui, é um critério de rendimento mensal individual até 164 euros, não é? Portanto, um agregado familiar, tinha aqui uma conta, um agregado familiar que ganhe 8.400 euros por ano, não é? Salário mínimo de 4 pessoas, está no segundo escalão e, portanto, tem esse apoio. Portanto, aquilo que tem que se defender é a alteração dessa situação. Digo, a alteração das duas situações. É preciso haver um número de creches públicas maior, que seja consentâneo com a necessidade e de pré-escolar e de investimento do pré-escolar. 2, as pessoas têm que ganhar salários decentes. Não é possível que as pessoas estejam permanentemente a ganhar o salário mínimo, não passem do salário mínimo e, no fundo, esta discriminação do Chega não se faz em relação aos imigrantes, mas às pessoas que trabalham e que ganham salários baixos. Muito bem, tem estado em cima da mesa também a má situação do Serviço Nacional de Saúde e um médico famoso, Eduardo Barroso, resolveu atirar-se à classe médica, aos bastonários, a toda a gente. Vamos ouvir. Porque é que não se obriga, entre aspas, eu sei que é um termo horroroso, os especialistas formados no SNS a ficarem 2 ou 3 anos, à semelhança do que fazem os pilotos da aviação, que são formados nas Força Aérea, para depois poderem ir para a Lufthansa, ou para a TAP, ou para a Swissair, têm que estar 12 anos. Aqui o que se pede
É uma exigência que eu acho normalíssima. Ninguém quer pegar. Porquê? Porque aparecem logo as pessoas, até houve um amigo meu que já foi ministro, a dizer que isto era uma medida stalinista. Eu não acho nada uma medida stalinista. Acho que é uma medida justa, socialmente justa, para que... Pronto, ninguém quer, tira votos, os médicos reagem. E porquê é que os médicos reagem? Porque temos umas ordens também corporativas, sem os melhores à frente. Isto é trágico. O país precisa de elites. Nós não temos elites nos cargos intermédios da medicina. Já viu estes últimos bastonários? Uns querem ser presidentes da Câmara, outros querem ser deputados, outros querem ser diretores. Quer dizer, estão ali para ganhar... Viu alguma proposta da atual presidência da Ordem dos Médicos, meu colega Carlos Cortes, que não seja dizer banalidades e dizer que é preciso reformar e que isto não pode ser? Viu algum projeto? Viu alguém que tem hipótese de reformar as carreiras médicas? A Ordem não faz nada pelas carreiras médicas, é uma vergonha. Tem grelhas concursais que são horríveis, que não promovem o prestígio. Viu-os fazer alguma coisa? Nuno, Eduardo Barroso, por acaso, é apoiante de Marcos Mendes na sua candidatura a Presidente da República. Já agora queria pôr isto à parte. Ele tem razão? Em relação ao quê? Especificamente, acabou de dizer, em relação às críticas que faz à Ordem dos Médicos e aos políticos. Acho que ele, uma coisa que ele diz na intervenção, a certa altura, que é a história de o Estado forma especialistas e esses especialistas imediatamente são contratados. Às vezes, antes de chegar ao fim da especialidade, já há hospitais privados a disputar o final da sua especialidade. É como se fossem jogadores de futebol, quer dizer, há ali um mercado e tem que haver uma espécie de valor social que tem que contribuir para a comunidade. Portanto, quando ele defende que provavelmente era bom que esses especialistas fizessem alguns anos no público em relação a isso, eu acho que tem razão. A segunda questão que eu acho que ele tem razão é que tem que haver carreiras médicas, isto é, tem que haver dedicação exclusiva no Serviço Nacional de Saúde, tem que haver melhores salários e tem que haver uma componente, que é uma componente de crescimento na carreira, de investigação, etc., porque isso também é importante para além do salário. E só assim se consegue fixar especialistas no Serviço Nacional de Saúde. Agora, de facto, a Ordem dos Médicos e muitos não estão interessados nisso. Estão interessados num modelo privado de saúde que torne estratosférico os ordenados de certos médicos e não tem em conta a prestação de cuidados de saúde à maioria da população. É por isso, por exemplo, que essas ordens sempre defenderam os numerus clausus nas universidades de medicina. Isto é, são corresponsáveis com o facto de nós termos uma espécie de inverno demográfico de médicos agora e termos o governo a dizer que vai abrir não sei quantos cursos de medicina, quando é uma medida justa, mas é uma medida que tem não sei quantos anos de atraso, porque essas pessoas vão entrar no primeiro ano com as novas vagas e só daqui a não sei quantos anos é que estão formadas. Os médicos são responsáveis também pela situação que se vive no Serviço Nacional de Saúde. Paulo, estás de acordo com isto? Ou pelo menos os dirigentes da Ordem e os dirigentes da classe? É assim, eu acho que há, naturalmente, uma responsabilidade dos sucessivos bastonários, portanto, de quem representa a classe, porque entendo que tem de existir uma pressão sobre os sucessivos governos, sobre quem está a ditar as leis, digamos assim, para que as condições de prestação de cuidados de saúde estejam asseguradas, para que, de facto, aqueles que são os objetivos do Sistema Nacional de Saúde sejam cumpridos. E os médicos, como parte fundamental deste sistema, têm, a meu ver, obviamente, uma grande responsabilidade naquele que é o resultado deste desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde. Agora, essa responsabilidade dos médicos não pode, não é, nos desviar aqui também da análise daquelas que são as responsabilidades governativas. E eu gostava também aqui de assinalar um aspecto no comentário do Eduardo Barroso, que eu não percebi muito bem o que é que ele entende por elites, não é? Mas acho bastante elitista esta ideia de que o que faz falta são elites
sendo que, enfim, há aqui porque o comentário é mais extenso, obviamente, do que o excerto que nós apresentamos, mas há aqui uma ideia de que os mais bem-sucedidos na profissão e depois acabam por ser aqueles que, por não se deslumbrarem com a política e com outras possibilidades de carreira, acabam por ser os mais aptos, os iluminados para ocupar estas posições, e eu, em relação a isso, demarco-me. Portanto, não concordo que a apreciação de competências profissionais deve ser feita nestes termos, porque os nossos pontos de partida determinam bastante depois aquelas que são as circunstâncias dos nossos percursos profissionais. Mas, infelizmente, a sucessão de notícias que nós temos tido sobre, enfim, nascimentos, partos em ambulâncias, nomeadamente, revela exatamente essa responsabilidade que tem de estar presente naquelas que são as críticas que se fazem ao Sistema Nacional de Saúde, responsabilidades que têm de ser apontadas àqueles que são os nossos governantes. E, enfim, ainda esta semana a Ministra da Saúde deu uma entrevista e eu sinto sempre, nestes momentos, que não há esta relação com aquelas que são as vivências da generalidade dos cidadãos que têm de recorrer ao Serviço Nacional de Saúde em circunstâncias bastante difíceis, como também tivemos nos últimos dias a discussão sobre a mulher grávida do Barreiro, que tem de se deslocar a Cascais, enfim, todas as circunstâncias que envolvem esse caso e que deveriam nos causar a todos apreensão, e uma discussão séria sobre aquelas que são as falhas que estão aqui a ser apresentadas. Ainda acho que foi ontem ou há 2 dias que também tivemos o caso de mais um bebé que nasceu numa ambulância e depois acabou por falecer já no hospital. Portanto, tudo isto está, como é óbvio, a manchar profundamente aquela que é, enfim, a imagem do Sistema Nacional de Saúde. O Eduardo Barroso traz também no seu comentário aqui um elogio ao Sistema Nacional de Saúde, não foi neste excerto que nós vimos, dizendo que é dos melhores que existem a nível mundial e tudo mais, mas esse olhar para o Sistema Nacional de Saúde a partir daqueles que são os seus benefícios não nos pode retirar desta crítica que é necessária, porque de facto há aqui um desmantelamento que tende a favorecer aquelas que são as opções privadas dos cuidados de saúde. Acho que isso é importante. E depois queria trazer aqui também para voltar àquele ponto da preparação dos jornalistas, porque achei inacreditável que isto tivesse passado, que foi justamente neste espaço ter-se referido que no ano passado nasceram 500 bebés em ambulâncias. Portanto, isto foi dito e foi reafirmado a partir da contestação de Eduardo Barroso, que estranhou o número e que disse que apostava que aquele número não estava certo, que provavelmente estava com um 0 a mais. E estava. Portanto, no ano passado foram 50 bebés que nasceram em ambulâncias. E a jornalista frisou que foram 500. Portanto, isto era uma questão só de pararmos para pensar um bocado. Pensando no número de dias que um ano tem, estaríamos a falar de mais do que um nascimento por dia em ambulâncias. E é um bocado esta deriva que eu também sinto que existe muitas das vezes nesta discussão que nós fazemos ou nas múltiplas discussões que temos vindo a fazer. Eu por acaso estava aqui a pensar. Eu estou com um super delay, já percebi, não é? Eu estava aqui a pensar que a base disto tudo é de facto, e nisso os médicos são um bocado cúmplices, os médicos, digamos, de topo, os que dirigem a classe, é de facto dar cada vez mais força ao lado privado. Na altura, creio que nos anos 90, numa revisão constitucional em que se mudou a ideia de que o Serviço Nacional de Saúde, em vez de ser gratuito, passava a ser tendencialmente gratuito, coisa que aliás teve a aprovação também do PS na altura, começou-se a abrir caminho para que o privado fosse cada vez mais forte, pudesse começar a fazer a sua construção de um processo de alternativo ao serviço público, e isso, até a linguagem mudou também. Por exemplo, a Paula fala em Sistema Nacional de Saúde, o sistema não é serviço, passou a ser sistema porque inclui o privado, não é? Portanto, isso, até aí as coisas mudaram. Mas começou a haver isenções de impostos para quem tem, para quem compra serviços de seguros de saúde, começou a haver
apoios às empresas que, em vez de pagarem salários, pagavam também seguros de saúde, e de repente temos 5 milhões de pessoas com seguros de saúde a irem ao privado, e isto tudo enfraqueceu o Serviço Nacional de Saúde. E, de facto, os médicos nisso têm muita responsabilidade, porque muitos querem ter o ordenado seguro no lado do Serviço Nacional de Saúde e depois ganharem bastante mais fazendo um perninho ali ao lado no privado. E isso parece-me, de facto, não é, até do meu ponto de vista, eticamente muito aceitável. Uma coisa é o médico ter o seu consultório, onde faz umas consultas, outra coisa é trabalhar em 2 hospitais concorrenciais, um privado e outro público. Parece-me que isso é, de facto, um excesso, e uma parte daquilo que Eduardo Barroso diz parece-me, de facto, bastante pertinente e razoável, e creio que a dedicação ao serviço público, e alinhando aqui com tudo o que o Nuno disse sobre esta matéria, nomeadamente a construção de carreiras médicas atraentes, dada a realidade que tanto se impôs, tem que ser feita com a máxima urgência possível, tem que se formar mais médicos, tem que se abrir mais, até as próprias condições hospitalares, os próprios edifícios têm que ser bem tratados. É incrível como é que se entra em muitos hospitais públicos de grande dimensão e se nota que há uma degradação do espaço físico que até cria alguma repulsa para quem lá vai, e dá a ideia de que é melhor ir para o privado porque lá ao menos a hotelaria é mais decente. Portanto, tudo isto são coisas que vão paulatinamente desviando mais pessoas do serviço público, mas depois cria situações como essa que a Paula referiu, da parturiente que perdeu o seu filho, que primeiro telefonou para o Saúde 24, disseram-lhe, ela morava no Barreiro, disseram-lhe, olha, vai para Santa Maria, que tem lá uma vaga, na margem sul não há urgências abertas, e ela disse, mas eu não tenho dinheiro para pagar a minha viagem do Barreiro a Santa Maria. E essa pessoa, que não tem certamente também dinheiro para pagar um seguro de saúde, não teve nenhuma resposta do Saúde 24 para lhe resolver o problema. Ela acabou por ligar por 112, que só chegou uma hora depois, isto depois dela andar também hesitante, sem saber o que fazer, e acabou por perder a criança na viagem para o Hospital de Cascais, que entretanto foi a solução que foi encontrada. Portanto, tudo isto revela, por um lado, uma desorganização enorme no Serviço Nacional de Saúde, e, por outro lado, a criação de alternativas que depois vai criar uma discriminação para pessoas como a que esta grávida se coloca, pessoas que, infelizmente, não têm capacidade para irem pagar uma viagem de táxi do Barreiro para Lisboa, porque, obviamente, nem toda a gente tem essa capacidade, sobretudo quando se chega ao fim do mês. E é isto que o Estado tem a obrigação de resolver, e cada vez consegue resolver menos. Vamos mudar de assunto? Vamos ao nosso papel selado. Ora bem, trago aqui uma notícia do Público. Esta é de dia 9 de julho, que é uma antecipação do debate que já, entanto, aconteceu na Assembleia da República, sobre uma tentativa de revogar a lei da violência obstétrica. Eu vou só ler aqui umas partes para enquadrar um bocadinho o assunto. O CDS e o PSD avançaram com propostas para anular uma lei que foi aprovada há muito pouco tempo. As associações que se reuniram a protestar contra esta tentativa argumentam o seguinte, que esta violência obstétrica manifesta-se de múltiplas formas: toques vaginais repetidos sem consentimento, comentários humilhantes e capacitistas, procedimentos médicos não explicados nem consentidos, separação desnecessária entre mãe e bebê, recusa de analgesia, pressão sobre mulheres mais vulneráveis, em especial mulheres ciganas, negras e migrantes, para cirurgias de controle de natalidade, esterilização forçada de mulheres com deficiência, entre outros. E tudo isto ocorre muitas vezes sobre o manto de uma pretensa normalidade clínica. A lei, o CDS, aliás, perdão, diz que estes conceitos que estão na lei da violência obstétrica não estão alinhados com os padrões seguidos noutros países da União Europeia. Essa é a razão porque queria avançar com um diploma que revertesse o que tinha sido decidido. A lei, especificamente, o que diz é que a ação física e verbal exercida pelos profissionais de saúde sobre o corpo
e os procedimentos na área reprodutiva das mulheres ou de outras pessoas gestantes, que se expressa num tratamento desumanizado, num abuso de medicalização ou na patologização de processos naturais, desrespeitando o regime de proteção na pré-conceição, na procriação medicamente assistida, na gravidez, no parto, no nascimento e no puerpério. Esta é a definição que a lei está a dar, que aliás diz também que se devem seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde nesta matéria e os parâmetros definidos pela Direção-Geral de Saúde. Já agora, só para dizer que também na sexta-feira, outra notícia também no público, que saiu em toda a imprensa, que o PSD e o CDS ficaram isolados nesta tentativa de eliminar o conceito da violência obstétrica, mas que os diplomas baixaram a uma comissão que irá ainda discutir o que se vai fazer daqui para a frente. Paula, o que te parece? Estava a pedir à Paula para se pronunciar sobre esta matéria. Pronto, e como eu não ouvi, pronto. Isto a minha comunicação não está a funcionar mesmo. Eu estou a ter muita dificuldade em ouvir-vos, mas vamos lá. Primeiro, pronto, mais uma vez, estávamos aqui há pouco a falar sobre estas responsabilidades que o governo, ou os sucessivos governos, têm tido sobre o tal Sistema Nacional de Saúde, porque, enfim, infelizmente, já deixou, do meu ponto de vista, deixou de se... a relação que os governantes têm tido não é, de facto, de serviço, mas eu não consigo perceber qual é que é, sequer, o ponto que inspira, com tantos problemas que nós temos a nível nacional, com tantas questões, nomeadamente na área da saúde, para serem resolvidas, o que ocorre é retirar uma palavra que está mais, ou um conceito que está mais do que reconhecido do ponto de vista das práticas, daquelas que são as práticas clínicas a nível internacional. Portanto, até esta ideia de que não é algo que esteja integrado naquelas que são as formulações a nível europeu é completamente equivocada, porque há uma série de, eu vou aqui apanhá-los os que estão, enfim, mais acessíveis. Portanto, há, por exemplo, uma resolução da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, portanto, de 2019, sobre violência obstétrica e ginecológica. Portanto, os termos que são utilizados, o conceito que é utilizado é violência obstétrica. Porque ele não é uma ficção, portanto, isto não é ideológico, porque depois o que me parece é que sempre que mulheres estão a reclamar direitos, sempre que há uma defesa de direitos de grupos que certos partidos, certas famílias políticas entendem que não devem ter direitos ou que devem ter menos direitos, sempre que há um avanço nessa área, há depois uma resistência e uma tentativa de retirar justamente aquelas que foram as conquistas que foram sendo alcançadas. E não só existe essa tal resolução que eu estava aqui a trazer e que refere justamente o conceito, volto a dizer, de 2019, portanto, existe também uma resolução do Parlamento Europeu de 2020 em que também fala sobre casos de violência obstétrica. Portanto, o que não falta a nível europeu é uma série de referências. Aliás, a própria lei que foi publicada, na sequência de uma série de iniciativas no sentido de que o conceito fosse de facto integrado na lei, porque também era importante perceber-se que o conceito não surge porque de manhã as mulheres acordaram, há uma série de pessoas que acordam e que dizem, olha, ocorreu-nos que era bonito lançar aqui uma lei com este conceito, olha que engraçado. Não, há uma série de casos, e tu citaste uma série de exemplos que levam a que esta lei seja fundamental, porque os exemplos que tu citaste são exemplos concretos, portanto, são coisas que acontecem, são práticas, isto não é uma ficção. E o que me parece sempre, mais uma vez, nesta que tem sido a intervenção deste governo, é que está reiteradamente a avançar com propostas que não respondem a problemas, pelo contrário, que criam a ideia de que existem certos problemas em soluções que já estão a ser apresentadas e que estão, enfim, a fazer o seu caminho, e que prefere criar aqui narrativas e ficções que nos distraiam daqueles que são efetivamente os problemas que têm de ser discutidos. E esta, para mim, é mais uma manobra de distração em que se cria a ideia de que, pelos vistos, os problemas desaparecem por decreto. Nuno, há aqui algo de ideológico neste assunto ou é pura e simplesmente uma ideia errada que o PSD e o CDS estão a defender?
há de facto uma coisa ideológica, mas é o facto de se achar por dar o nome às coisas, isso é ideológico. É isso que é ideológico dessa parte. Isto é como se alguém contestasse o facto de se chamar racismo ou racismo porque não ficava bem e porque era ideológico, porque no fundo não existiam racistas. Se existem práticas de algumas pessoas do sistema de saúde, não é? Alguns médicos, alguns enfermeiros, que são práticas abusivas em relação a um conjunto de utentes ou doentes, essas práticas que são práticas de poder, porque decidem discricionariamente sem ter em conta a pessoa que lá está, por decisões que não são médicas, são decisões autoritárias, essas práticas devem ser nomeadas e devem ser impedidas, não é? Devem ser impedidas. Ainda por cima, quando elas se verificam mais, naturalmente que as práticas obstetrícias verificam-se com mulheres, mas se verificam mais com mulheres pobres, mulheres negras e mulheres imigrantes, essas práticas devem ser analisadas e deve ser impedido este tipo de práticas, não é? Porque têm custos do ponto de vista da saúde, do ponto de vista do corpo, etc. Portanto, quer dizer, no fundo o que o PSD e o CDS estão a fazer é tapar essas práticas, liquidando a palavra que as define, quando devíamos era acabar com elas. Eu deixo aqui só mais uma acha para a fogueira. Não sei se é justo o que eu vou dizer, mas acho estranho que isto apareça quando há muito pouco tempo também foi noticiado um problema que tem a ver com os partos que são feitos em Portugal, que é o excesso de cesarianas, que é uma prática invasiva. 65% dos partos no setor privado da saúde são cesarianas. A Organização Mundial de Saúde recomenda que esse número não deva exceder os 20%. Acha desnecessário haver tantas cesarianas, só que para o privado é mais produtivo despachar as grávidas numa cesariana do que fazer, que podem ser marcadas, podem ser agendadas, podem ser feitas numa altura conveniente, e, portanto, aumentando assim a rentabilidade do hospital privado. Creio que aqui é um bom exemplo de como o setor privado da saúde pode distorcer o bom tratamento às pessoas, sendo que as pessoas depois não têm consciência disso, porque obviamente quando um médico nos diz que você é melhor fazer este tipo de tratamento, é muito duvidoso que cada um de nós possa ter capacidade para contestar isso, já que a maioria das pessoas não tem preparação técnica e científica para contestar isso. E, portanto, há aqui, provavelmente, espero não estar a ser injusto, mas há aqui também uma pressão de negócio à volta desta matéria, escondida atrás da bondade aparente das intenções com que isto é feito. Não sei se vocês estão de acordo com isso, se querem contestar. Se não quiserem contestar, contestaremos para a semana. Sim. Estamos de acordo? Então vá, Não, para a semana assim, há voltamos. muita documentação sobre este... Não, há muita documentação sobre o tema e lamento uma vez mais que se faça tábua rasa sobre isso e que se avance. Portanto, eu insisto nesta ideia da ideologia, até porque a própria lei vem do Bloco, vem da esquerda, então há toda esta questão do tudo o que vem dali não presta. Muito bem, voltamos para a semana. Passem bem. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.